hipótese de latrocínio não é aceita pela maioria da população acreana. Eu acho que tem alguma coisa atrás disso. E por que só matou o governador e não o americano que ele entrou no quarto americano? As muitas dúvidas que ainda persistem no assassinato do governador do Acre, Edmundo Pinto, trouxe a equipe do Aqui Agora até Rio Branco. Nós estamos agora no Acre, 5.000 quilômetros de distância de São Paulo. Muita coisa está relacionada a esse famoso canal da maternidade. Um contrato para a reurbanização e a drenagem do canal da maternidade teria provocado aqui no Acre uma situação que muitas pessoas envolvidas e interessadas quiseram eliminar o governador. Além do mais, fatos estranhos aconteceram poucos dias antes da morte de Edmundo Pinto. Um incêndio que dizem ser criminoso da Assembleia Legislativa. Nós vamos até lá, vamos mostrar, ponto por ponto, todas essas coincidências que o povo do Acre não admite. O contrato com a firma Odebrecht foi considerado por muitos políticos aqui do Acre como um contrato abusivo, porque ele estava superfaturado, o preço muito alto dessa obra. E o assunto que se comentava aqui no Acre era este. Pois bem, coincidentemente, cerca de 15, 20 dias antes da morte do governador, o prédio da Assembleia Legislativa pegou fogo. Um incêndio até agora considerado misterioso, nem o laudo saiu ainda. Muitos dizem que foi um incêndio criminoso. Muita coisa queimou. Muitos documentos importantes desapareceram, inclusive da CPI que estava sendo feita aqui na Assembleia para se tirar alguma informação com relação a esse famoso contrato. A CPI, segundo alguns deputados, chegou a fazer várias gravações. E coincidentemente, essas gravações estão aqui, queimadas. A partir daí, outras investigações foram feitas. E no desenrolar dessas investigações, o governador Edmundo Pinto ameaçava romper esse contrato por questão de superfaturamento. Ele começava a perceber que havia corrupção nesse meio. E foi nesse íntere que ele foi a Brasília, em seguida a São Paulo, e nunca mais voltou para o Acre. Nas praças, nas ruas, em todo lugar, o que se comenta, logicamente, é a morte do governador. As pessoas continuam não acreditando na hipótese do latrocínio. Ninguém vai aceitar essa hipótese de latrocínio, não. Mesmo porque, pelas evidências que existem, né? E algumas questões que não estão devidamente esclarecidas ainda pela Polícia de São Paulo. Nós não acreditamos que isso seja latrocínio de maneira alguma. Nós sabemos que foi, sim, crime encomendado. O meu coração nunca me enganou. Quem matou Edmundo Pinto se encontra na capital do Acre. Ninguém vai aceitar essa hipótese de latrocínio, não. Se o povo do Acre teima em não acreditar na versão da polícia paulista com relação ao assassinato do governador, a família, muito menos. Nós já estamos aqui na residência oficial do governo do Acre. Nós vamos entrar. E a família toda está reunida nesse instante. E nós estamos sendo praticamente os portadores de uma notícia que nós vamos transmitir à viúva do governador Edmundo Pinto e seus filhos, principalmente, da Conclusão que chegou a Polícia de São Paulo já em caráter praticamente oficial, dando o caso como concluído por latrocínio, e o governador, segundo a versão da Polícia Paulista, teria sido assassinado por ladrões. Dona Fátima, a senhora concorda com essa versão da Polícia Paulista? Não, porque desde o princípio eu não concordo. Desde o princípio eu disse, não acredito que seja latrocínio. A senhora acredita na hipótese de um crime político, de um crime de vingança, de um crime mandado, encomendado, alguma coisa assim? Pode ser, porque se eu não acredito em crime que seja latrocínio, então pode ser um crime encomendado, um crime político, porque havia muito envolvimentos de empresas, de empresários, sobre o canal da maternidade e outros processos que poderia ouvir. Eu não acredito em latrocínio. Se eu não acredito em latrocínio, é outro crime. Eu, como mãe, como esposa, viúva, como cidadã de Rio Branco, acreana, eu peço ao governo federal, às autoridades federais, que não deixe de maneira alguma ficar como isso, porque não foi latrocínio. Por que a senhora não acredita no latrocínio?
Primeiro que meu esposo nunca esqueceu de deixar uma porta aberta. E não era nesse dia que ele ia deixar. Deve ter sido uma pessoa muito amiga, muito conhecida, que ele abria a porta. Resta a polícia descobrir quem foi essa pessoa. A senhora tem alguns pontos que a senhora contesta nesse trabalho todo? Eu acho o laudo da perícia um pouco estranho. A perícia do tiro, como foi dado, porque a versão na televisão é uma e a perícia é outra. Do primeiro tiro, como diz. E também por que as pessoas lá, os chefes de segurança, a equipe de polícia lá, não ouviram os hóspedes que estavam no 7º andar. Ouviram no dia uma questão emocional deles e depois não voltaram a convocá-los para ouvir novamente. Por que não fizeram isso? O capitão Marcos não fechou a porta dele estava aberta. O Luiz Carlos, chefe da Casa Civil, também não fechou a porta. Como é que ele sai do 714, passa pelo capitão Marcos, pelo chefe da Casa Civil e vai ao apartamento 704? Se os dois estavam abertos e do meu marido estava fechado. O que a família pretende fazer a partir de agora? Eu vou pedir, juntamente com o governador agora, que ele junte a classe política, que ele vá ao governador Fleury, que ele peça, juntamente com os nossos senadores, vá ao governador, o presidente Collor, porque há vários dias que eu peço, não é agora. Já telefonei para ele 4, 5 vezes. A senhora foi atendida? Não. Correu um boato na cidade de que ele teria sofrido também nesse ínterim um atentado. Houve vamos dizer, uma filmagem aqui, junto com o Wagner Montes na época, e surgiu a história que ele teria sido atentado. E eu não me preocupei no momento porque aquilo não me era possível que acontecesse de maneira alguma. Eu não acreditava naquela hipótese. E foi uma versão errada, mas talvez tivesse sido um aviso. O secretário de Segurança Pública de São Paulo disse que deseja ainda conversar com a senhora, porque, segundo ele, a senhora teria várias fitas e vários documentos a serem entregues. A senhora deixou de levar algum documento para esclarecer a morte do seu marido? Não, ele já sabe o conteúdo, ele não viu as fitas, mas ele sabe o conteúdo que existe nessas fitas, como ele sabe também o que tem nos papéis. Ele tem que dizer pra gente como que ele chegou a essas 4 pessoas, como que essas pessoas conseguiram chegar ao apartamento, como que essas pessoas foram roubar o meu marido, matar o meu marido e não levaram nada. Como que ele explica isso? Um outro fato que a gente apurou aqui, e que é muito importante, inclusive a guisa de informação para a Polícia Paulista, é com relação à famosa chave. A chave mestra do hotel não abre a porta, que já foi exaustivamente comprovado, se ela estiver fechada por dentro. O capitão ajudante de ordens do governador, o capitão Marcos, afirma categoricamente que ouviu quando o governador, quando fechou a porta, ele tramelou. Ele ouviu e ele deu um depoimento dele que está lá na Polícia Federal. Agora eu peço para o presidente, precisou ele morrer para a população, para o Acre ser conhecido no Brasil? Então por que ele agora não toma as providências? Precisou ele ir lá, lutar, botar a bandeira do Acre e se vestir lá presente, lutar por aquilo, pelos ideais que ele tinha aqui no Acre? Então por que o presidente Collor agora não põe a Polícia Federal, não põe no caso? É esse o apelo que eu faço para ele. Se ele não me ouviu pelo telefone, que ele me escute ao menos pela televisão. Muito embora a Polícia de São Paulo tenha dado como encerrado oficialmente este caso como esclarecido, na condição de latrocínio, como se pode observar, a família não aceita essa hipótese. A população acriana, e longamente nós estivemos por aqui levantando, também não aceita. Fica então o apelo da família, dos filhos, da esposa, ao governo federal. Uma reinvestigação através dos órgãos competentes. Precisou ele morrer para a população, para o Acre ser conhecido no Brasil? João Leite Neto, aqui e agora.